A primeira suspeita de problema surgiu em uma quarta-feira comum à noite. O jantar estava pronto, as crianças estavam na cama e Emily havia se recolhido no seu lugar habitual no sofá, rolando o celular. Ela riu baixinho de alguma coisa, mas quando lhe perguntei o que era tão engraçado, ela rapidamente bloqueou a tela e deu de ombros. É só um meme, disse ela, com um sorriso muito tênue para ser verdadeiro. Era o tipo de momento que você ignora, o tipo que você diz a si mesmo que não vale a pena pensar demais. Mas mais tarde naquela noite, enquanto deixava o telefone carregando na mesa de cabeceira e ia tomar banho, percebi algo. A tela acendeu com uma notificação de alguém chamado Odani. Normalmente, eu não teria pensado duas vezes sobre isso. Mas desta vez, algo me puxou. Olhei na direção do banheiro, ouvindo o zumbido do chuveiro, e disse a mim mesmo que estava louco. Mas minha mão se moveu sozinha, pegando o telefone. Só um olhar, eu disse a mim mesmo. Só uma espiada rápida. Desbloqueei o telefone dela com o código que já tinha visto ela usar milhões de vezes. A mensagem ainda estava na tela de bloqueio, e mal posso esperar para sexta-noite. Reservei nosso quarto de sempre. Dani. O chão sob meus pés pareceu se mover. Minha mão apertou o telefone enquanto eu encarava aquelas palavras, querendo que elas mudassem para algo inocente, algo explicável. Mas não mudaram. O som do chuveiro parou, e o pânico tomou conta de mim. Coloquei o telefone de volta exatamente onde o tinha encontrado e fui para a cozinha, forçando-me a respirar de forma uniforme. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu servia um copo de água, cada segundo parecia uma eternidade. Quando Emily saiu do banheiro, com a toalha enrolada na cintura, ela sorriu para mim. Não era o sorriso de uma pessoa culpada. Era o mesmo sorriso que ela me dava há 10 anos, como se nada tivesse mudado. Tudo bem? Que ela perguntou, secando o cabelo. Sim, respondi, com a voz firme, mesmo que meu mundo tivesse acabado de desabar. Só estou com sede. Naquela noite, fiquei acordado enquanto ela dormia ao meu lado. Minha mente corria, passando por todas as possibilidades. Talvez o Daniel fosse uma amiga que eu não conhecia. Talvez eu estivesse interpretando algo inocente. Mas lá no fundo, eu sabia melhor. O aperto no estômago me dizia a verdade e Emily estava me traindo. Na manhã seguinte, não conseguia tirar o pensamento da cabeça. Ele ficou comigo enquanto eu fazia o café da manhã para os gêmeos, enquanto os beijava de despedida antes da escola e enquanto dirigia para o trabalho. Cada interação com Emily se repetia na minha mente, agora tingida de suspeita. Suas noites tarde, suas súbitas obrigações de trabalho, seu hábito recente de virar a tela do telefone quando eu entrava na sala, tudo se encaixava. No trabalho, não conseguia me concentrar. Encarava a tela do computador, com a mente a quilômetros de distância. Na hora do almoço, tomei uma decisão. Eu precisava de respostas. Naquela tarde, passei pelo escritório de um amigo. Mike era um detetive particular, alguém que eu conhecia desde a faculdade. Não o via há anos, mas ele me cumprimentou com o mesmo sorriso fácil que eu lembrava. Jack, faz tempo, disse ele, recostando-se na cadeira. O que te traz aqui? Hesitei, então decidi ser direto. Acho que a Emily está me traindo. O sorriso de Mike desapareceu, substituído por um olhar de compreensão silenciosa. Sinto muito em ouvir isso. O que te faz pensar assim? Eu contei tudo a ele, da mensagem, o comportamento recente dela, minhas suspeitas crescentes. Ele ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando. Quando terminei, ele se inclinou para a frente. Você quer que eu investigue isso? Ele perguntou. Eu assenti. Preciso ter certeza. Mike não me pediu detalhes. Ele não precisava. Em poucas horas, ele tinha tudo o que precisava para começar a seguir Emily. Ele prometeu ser discreto, me manter atualizado e obter as provas de que eu precisava, se houvesse algo para encontrar. Os próximos dias foram excruciantes. Eu passava pelas rotinas da minha vida, fingindo que tudo estava bem. Emily não parecia notar minha distração.
Se é que algo, ela parecia mais feliz do que o normal, cantando baixinho enquanto cozinhava o jantar, rindo mais livremente com as crianças. Isso me deixava enjoado de pensar que sua alegria poderia estar vindo de outra pessoa. Na noite de sexta-feira, eu estava destruído. Eu beijei Emily de despedida enquanto ela saía para o que ela dizia ser um jantar de trabalho, mas meu peito apertou ao vê-la dirigir-se embora. Eu queria segui-la, confrontá-la, mas me forcei a esperar. Mike me assegurara que cuidaria disso. Passei a noite andando pela casa, verificando meu telefone a cada poucos minutos em busca de uma atualização. Finalmente, por volta das 23 horas, uma mensagem de Mike chegou, confirmado. Hotel na rua principal. Fotos a caminho. Encarei a mensagem, minhas mãos tremendo. Meus piores medos eram verdade. Emily não estava apenas traindo-se, ela estava fazendo isso enquanto eu ficava em casa com nossos filhos, alheio à vida que ela estava levando pelas minhas costas. Alguns minutos depois, Mike enviou as fotos. Mostravam Emily entrando no hotel, com o braço entrelaçado com o de um homem. Roger. Eu o reconheci imediatamente da festa de fim de ano do ano passado, onde Emily o apresentou como seu colega de trabalho inocente. Eu queria socar algo. Queria gritar. Em vez disso, encarei as fotos, deixando a raiva se transformar em algo mais frio, mais afiado. Isso não era apenas traição. Era um desafio. E eu não iria recuar. Na manhã seguinte, Emily chegou em casa parecendo radiante. Ela me beijou na bochecha e disse: "Obrigada por cuidar de tudo ontem à noite. Como foram as crianças?" Eu queria confrontá-la naquele momento, mostrar-lhe as fotos e exigir uma explicação. Mas, em vez disso, sorri e disse: "Elas estavam ótimas." "Como foi o seu jantar?" "Foi tudo bem", ela respondeu, passando por mim em direção à cozinha. "Apenas coisas chatas de trabalho." Enquanto ela falava sobre o jantar, tecendo uma teia de mentiras, tomei uma decisão. Isso não era apenas sobre pegá-la. Era sobre reconquistar minha vida, minha dignidade. E se Emily pensava que podia me enganar, ela teria uma dura surpresa. O resto do fim de semana foi uma névoa de sorrisos forçados e conversas tensas. Emily agia como se tudo estivesse perfeitamente normal, preparando o café da manhã, brincando com as crianças e planejando nossa próxima saída em família. Enquanto isso, eu mal conseguia me conter de explodir toda vez que a olhava. Naquela noite de domingo, depois que as crianças adormeceram, entrei na garagem e liguei para Mike. Sua voz estava calma e profissional, mas havia um toque de preocupação enquanto ele perguntava: "Você está bem, Jack?" "Defina bem", respondi amargamente. "Eu vi as fotos. Isso é tudo o que preciso saber." "Eu imaginei", disse Mike. "Qual é o plano agora?" Ainda não tinha um plano, mas sabia que precisava de um. "Continue investigando. Quero saber de tudo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Com que frequência eles se encontram? Tudo." "Entendi", disse Mike. "Vou te manter informado." Depois que desliguei, encostei-me na parede da garagem, meus pensamentos acelerados. A traição de Emily era mais do que apenas um caso, era um desmantelamento completo da vida que construímos juntos. Ela me havia feito de bobo, e a realização bateu como um soco no estômago. Mas eu não iria deixá-la vencer. Não sem uma luta. A próxima semana, tornei-me uma pessoa diferente. Durante o dia, usava a máscara de um marido e pai devotado, fingindo que nada havia mudado. À noite, trabalhava no meu plano. Cada mensagem do Mike preenchia mais do quebra-cabeça. Ele descobriu e-mails, reservas de jantares e até uma série de mensagens de texto onde Emily e Roger brincavam sobre o quão desinformado eu era. Cada nova evidência parecia uma adaga, mas também fortalecia a minha determinação. Quando sexta-feira chegou, eu tinha o suficiente para confrontá-las, mas eu não ia fazer isso. Ainda não. Primeiro, eu precisava garantir que estava protegido. Naquela tarde, encontrei-me com minha advogada, Laura, no escritório dela no centro da cidade. Laura era perspicaz, direta e exatamente o tipo de pessoa que eu precisava ao meu lado.
Você tem um caso forte, ela disse após revisar as fotos e as mensagens de texto. Se você jogar isso da maneira certa, sairá por cima no divórcio. Mas precisa ser estratégico. Como ser estratégico? Perguntei. Para começar, não revele suas intenções muito cedo. Deixe que ela pense que ainda está no controle. Reúna tudo o que puder, registros financeiros, planos de custódia, tudo. E esteja preparado para uma luta. Suas palavras ficaram comigo enquanto dirigia para casa. Emily poderia ter partido meu coração, mas eu não deixaria que ela destruísse meu futuro. Se ela queria jogar jogos, eu jogaria para vencer. Naquela noite, Emily chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ela entrou na cozinha, cantando baixinho enquanto colocava sua bolsa no balcão. Oi, ela disse casualmente. Desculpe o atraso. O trabalho se estendeu. Forcei um sorriso. Sem problema. Tudo bem. Sim, apenas o de sempre, ela disse, servindo-se um copo de vinho. Como foi seu dia? Ocupado, respondi, mantendo meu tom leve. Mas bom. Ela assentiu, saboreando seu vinho, completamente alheia à tempestade que se formava abaixo da superfície. Enquanto a observava, senti uma estranha mistura de raiva e pena. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, acordei cedo e saí de casa antes que Emily e as crianças acordassem. Tinha uma reunião com Mike para revisar as últimas descobertas, e o que ele me mostrou quase fez meu sangue ferver. Aqui está o detalhe crucial, ele disse, deslizando um e-mail impresso pela mesa. Eles estão planejando uma escapada de fim de semana. Amanhã. Encarei o e-mail, as palavras se desfocando enquanto minha raiva aumentava. Emily e Roger estavam planejando passar o fim de semana em uma cabana, usando uma conferência de trabalho como cobertura. Onde fica a cabana? Perguntei, minha voz fria. Mike sorriu de canto. Já tenho o endereço. Quer que eu faça algo a respeito? Não, eu disse, formando um plano na minha mente. Eu vou lidar com isso. Quando cheguei em casa, Emily estava fazendo as malas de uma pequena mala em nosso quarto. Ela olhou para cima quando entrei, seu sorriso brilhante mais tingido de nervosismo. Oi, ela disse. Não tive a chance de te contar, tenho que viajar a trabalho neste fim de semana. Foi em cima da hora. Sério? Perguntei, fingindo surpresa. Qual é a ocasião? Apenas uma conferência, ela disse rapidamente. Você sabe como é. Claro, eu disse, minha voz neutra. Vou manter tudo por aqui. Ela hesitou, como se esperasse que eu a questionasse mais, mas eu simplesmente sorri e beijei sua bochecha. Tenha uma viagem segura. Enquanto ela terminava de fazer as malas, mentalmente ensaiei meu próximo movimento. Se Emily achava que podia passar o fim de semana com Roger sem consequências, ela teria uma dura surpresa. No dia seguinte, depois que Emily saiu, liguei para minha advogada e disse para ela prosseguir com a papelada. Eu queria a custódia total das crianças, a casa e tudo mais que importasse. Emily havia perdido o direito a qualquer uma dessas coisas no momento em que decidiu me trair. Quando ela voltasse para casa na noite de domingo, o cenário estaria pronto. Eu teria os documentos, as provas e a vantagem. Mas, por enquanto, eu tinha mais uma coisa a fazer. Naquela noite, dirigi até a cabana, estacionando a uma distância segura. Através das árvores, podia ver o brilho quente das luzes lá dentro, sombras se movendo enquanto Emily e Roger riam e se abraçavam. A visão me fez enjoar, mas também fortaleceu minha determinação. Peguei meu telefone e tirei algumas fotos, capturando a cena em detalhes vívidos. Então, virei e voltei para o carro, minha mente já focada no que viria a seguir. Emily tinha feito sua escolha. Agora era minha vez de fazer a minha. No domingo à noite, Emily chegou, puxando para a garagem com sua energia alegre de sempre. Ela saiu do carro, carregando sua pequena mala, e me deu um sorriso como se tivesse passado o fim de semana fazendo networking em vez de cometer adultério. Oi, ela disse, com a voz animada. Como foram as crianças? Ótimas, respondi,
combinando seu tom. Elas sentiram sua falta. Ela se aproximou e beijou minha bochecha, a familiaridade do gesto cortando mais fundo do que eu esperava. Enquanto ela entrava, seguia, carregando o peso do que eu sabia como um fardo invisível. A casa cheirava a lasanha que eu havia preparado para o jantar, e Emily comentou: cheira incrível. Você está me mimando. Você merece, respondi suavemente, reprimindo a resposta amarga que queria escapar. Jantamos em família, as crianças contando animadamente para Emily sobre suas aventuras de fim de semana. Ela riu e sorriu, desempenhando o papel de esposa e mãe dedicada com facilidade praticada. Eu a observava de perto, notando cada lampejo de culpa que cruzava seu rosto quando nossos olhos se encontravam. Ela não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, pedi a Emily que se juntasse a mim na sala de estar. Ela parecia surpresa, mas assentiu, acomodando-se no sofá com um copo de vinho. O que houve? Ela perguntou casualmente, dobrando as pernas. Tenho pensado, comecei, minha voz firme, sobre nós. Nós, ela repetiu, franzindo ligeiramente a testa. Sim, eu disse, me inclinando para a frente. Sobre nosso casamento, nosso futuro. Sinto que não temos estado tão próximos ultimamente. Como se houvesse uma distância entre nós. Ela piscou, claramente pega de surpresa. Não sei do que você está falando. Acho que estamos bem. Está? Perguntei, inclinando a cabeça. Porque sinto que há algo que você não está me contando. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ela rapidamente desviou o olhar, tomando um gole de seu vinho. Jack, se isso é sobre eu estar trabalhando tanto. Não é, interrompi. É sobre confiança. Sua mão parou no ar, o copo de vinho tremendo levemente. Confiança, ela repetiu, sua voz mais baixa agora. Sim, eu disse, tirando o envelope manila que havia preparado. Coloquei-o sobre a mesa de café e deslizei-o em sua direção. Isso é o que tenho trabalhado enquanto você estava ocupada. O que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Abra, eu disse. Ela hesitou, então colocou o copo de vinho e abriu o envelope. Conforme folheava as fotos, seu rosto ficou pálido. As risadas, os abraços, os momentos roubados com Rogers, tudo estava exposto. Posso explicar? Ela gaguejou, a voz trêmula. Pode? Perguntei, meu tom cortante. Porque eu adoraria ouvir como sair furtivamente para uma cabana com seu colega de trabalho se encaixa na sua conferência de trabalho. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela olhava para mim. Jack, não é o que parece. É exatamente o que parece, eu retruquei, levantando-me. Você tem mentido para mim há meses, Emily. Você tem se escondido pelas minhas costas, quebrando todas as promessas que fizemos um ao outro. Por favor, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixe-me explicar. Cruciei os braços, encarando-a, tudo bem. Explique. Mas faça isso bem, porque eu tenho um advogado pronto para entrar com o pedido de divórcio amanhã. Os soluços dela ficaram mais altos, e ela enterrou o rosto nas mãos. Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, com a voz abafada. Tudo começou como uma tola paquera. Eu estava me sentindo sozinha, Jack. Você estava tão ocupado com o trabalho e as crianças, e eu me sentia invisível. Invisível, repeti, incrédulo. Então, em vez de conversar comigo, você decidiu me trair? Para me humilhar. Não foi assim, ela insistiu. Eu ainda te amo, Jack. Eu juro. Foi apenas Roger me fez sentir e desejada. Suas palavras bateram como uma bofetada. Desejada, eu disse friamente. Passei 10 anos te desejando, Emily. Eu te dei tudo esta casa, nossa família, minha lealdade. E você jogou tudo fora por um caso barato. Ela olhou para mim, seus olhos desesperados. Sinto muito. Por favor, Jack. Não faça isso. Não acabe conosco.
Fiquei olhando para ela, meu peito apertado de raiva e dor. Você acabou conosco no momento em que entrou naquele hotel com ele. Ela tentou pegar minha mão, mas eu recuei. Você não tem o direito de se fazer de vítima aqui, eu disse. Essa é a sua bagunça, Emily. E agora, você vai lidar com as consequências. Nos dias seguintes, Emily pareceu encolher sob o peso do que havia feito. Ela tentou se desculpar repetidamente, implorando para eu reconsiderar, para irmos à terapia, para lhe dar outra chance. Mas eu não estava interessado em reparar o que ela havia quebrado. Entreguei os papéis de divórcio, exatamente como havia planejado, e deixei claro que pretendia lutar pela custódia total das crianças. Emily protestou, dizendo que não era justo, que ela ainda era mãe delas. Mas eu tinha a vantagem. As provas do caso dela eram condenatórias, e minha advogada me assegurou que o tribunal decidiria a meu favor. A casa se tornou um campo de batalha, cada interação com Emily carregada de tensão. As crianças percebiam que algo estava errado, mas eu fazia o possível para protegê-las do pior. Eu não iria deixar que a traição de Emily arruinasse também as vidas delas. Uma noite, após mais uma conversa tensa com minha advogada, sentei na sala de estar, encarando a pilha de documentos que finalizariam minha separação de Emily. Não era a vida que eu havia imaginado, mas era a que eu tinha. Enquanto olhava ao redor da casa, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela família que fomos, pelas memórias que compartilhamos. Alívio por finalmente estar tomando o controle da minha vida, não mais à mercê das mentiras de Emily. Pela primeira vez em semanas, permiti-me respirar. A armadilha estava montada e, em breve, o capítulo da minha vida com Emily chegaria ao fim. A data do tribunal foi marcada para uma manhã chuvosa de quinta-feira. Cheguei com Laura, minha advogada, carregando as evidências meticulosamente compiladas da traição de Emily. Ela parecia nervosa, mas desafiadora, sentando-se do outro lado da sala com seu advogado. Ela havia tentado de tudo nas semanas que antecederam esse momento: súplica por perdão, promessas de mudança, até tentativas desesperadas de me convencer a deixá-la ficar na casa. Mas eu mantive-me firme. Esse era o passo final para terminar um casamento que havia se tornado nada além de uma mentira. A audiência foi rápida. Minha advogada apresentou as fotos, e-mails e mensagens de texto, pintando um quadro condenatório do caso de Emily. Ela tentou argumentar que o relacionamento dela com Roger não diminuía seu papel como mãe, mas o juiz não se impressionou. No final da sessão, foi concedida a custódia total de Mason e ela, juntamente com a casa. É exatamente o que parece, eu retruquei, levantando-me. Você tem mentido para mim há meses, Emily. Você tem se escondido pelas minhas costas, quebrando todas as promessas que fizemos um ao outro. Por favor, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixe-me explicar. Cruciei os braços, encarando-a, tudo bem. Explique. Mas faça isso bem, porque eu tenho um advogado pronto para entrar com o pedido de divórcio amanhã. Os soluços dela ficaram mais altos, e ela enterrou o rosto nas mãos. Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, com a voz abafada. Tudo começou como uma tola paquera. Eu estava me sentindo sozinha, Jack. Você estava tão ocupado com o trabalho e as crianças, e eu me sentia invisível. Invisível, repeti, incrédulo. Então, em vez de conversar comigo, você decidiu me trair? Para me humilhar. Não foi assim, ela insistiu. Eu ainda te amo, Jack. Eu juro. Foi apenas Roger me fez sentir e desejada. Suas palavras bateram como uma bofetada. Desejada, eu disse friamente. Passei 10 anos te desejando, Emily. Eu te dei tudo: esta casa, nossa família, minha lealdade. E você jogou tudo fora por um caso barato. Ela olhou para mim, seus olhos desesperados. Sinto muito. Por favor, Jack. Não faça isso. Não acabe conosco. Fiquei olhando para ela, meu peito apertado de raiva e dor. Você acabou conosco no momento em que entrou naquele hotel com ele. Ela tentou pegar minha mão, mas eu recuei.
Você não tem o direito de se fazer de vítima aqui, eu disse. Essa é a sua bagunça, Emily. E agora, você vai lidar com as consequências. Nos dias seguintes, Emily pareceu encolher sob o peso do que havia feito. Ela tentou se desculpar repetidamente, implorando para eu reconsiderar, para irmos à terapia, para lhe dar outra chance. Mas eu não estava interessado em reparar o que ela havia quebrado. Entreguei os papéis de divórcio, exatamente como havia planejado, e deixei claro que pretendia lutar pela custódia total das crianças. Emily protestou, dizendo que não era justo, que ela ainda era mãe delas. Mas eu tinha a vantagem. As provas do caso dela eram condenatórias, e minha advogada me assegurou que o tribunal decidiria a meu favor. A casa se tornou um campo de batalha, cada interação com Emily carregada de tensão. As crianças percebiam que algo estava errado, mas eu fazia o possível para protegê-las do pior. Eu não iria deixar que a traição de Emily arruinasse também as vidas delas. Uma noite, após mais uma conversa tensa com minha advogada, sentei na sala de estar, encarando a pilha de documentos que finalizariam minha separação de Emily. Não era a vida que eu havia imaginado, mas era a que eu tinha. Enquanto olhava ao redor da casa, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela família que fomos, pelas memórias que compartilhamos. Alívio por finalmente estar tomando o controle da minha vida, não mais à mercê das mentiras de Emily. Pela primeira vez em semanas, permiti-me respirar. A armadilha estava montada e, em breve, o capítulo da minha vida com Emily chegaria ao fim. A data do tribunal foi marcada para uma manhã chuvosa de quinta-feira. Cheguei com Laura, minha advogada, carregando as evidências meticulosamente compiladas da traição de Emily. Ela parecia nervosa, mas desafiadora, sentando-se do outro lado da sala com seu advogado. Ela havia tentado de tudo nas semanas que antecederam esse momento: súplica por perdão, promessas de mudança, até tentativas desesperadas de me convencer a deixá-la ficar na casa. Mas eu mantive-me firme. Esse era o passo final para terminar um casamento que havia se tornado nada além de uma mentira. A audiência foi rápida. Minha advogada apresentou as fotos, e-mails e mensagens de texto, pintando um quadro condenatório do caso de Emily. Ela tentou argumentar que o relacionamento dela com Roger não diminuía seu papel como mãe, mas o juiz não se impressionou. No final da sessão, foi concedida a custódia total de Mason e ela, juntamente com a casa. Os ombros de Emily caíram enquanto o juiz fazia a decisão final. Pela primeira vez em semanas, vi o peso de suas escolhas realmente sobrecarregá-la. Ao sairmos do tribunal, ela se aproximou de mim no corredor, seus olhos vermelhos e inchados. Jack, ela disse suavemente, sua voz trêmula. Por favor, não tire as crianças de mim. Elas são meu mundo inteiro. Você deveria ter pensado nisso antes de destruir essa família, respondi, minha voz fria. O rosto dela se desfez, e ela se virou, caminhando pelo corredor sem mais uma palavra. Por um momento, senti uma pontada de culpa, mas rapidamente a afastei. Ela merecia isso. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de mudanças. Emily se mudou da casa e para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ela tinha direito de visita, mas Mason e ela lutavam para se adaptar ao novo arranjo. Eles faziam perguntas que eu não conseguia responder, perguntas sobre por que a mãe delas não morava mais conosco, por que ela chorava toda vez que as deixava. A mamãe fez algo de errado? Mason perguntou uma noite, seus olhos arregalados procurando respostas nos meus. Ela cometeu um erro, eu disse cuidadosamente, lutando para manter minha voz firme. Mas ela ainda te ama. Isso não mudou. Era um equilíbrio frágil, tentando reconstruir nossas vidas enquanto mantinha alguma semblante de normalidade para as crianças. Mas eu estava determinado a fazer isso funcionar. Uma noite chuvosa, um mês após o divórcio ser finalizado, eu estava limpando após o jantar quando a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém, então sequei as mãos com uma toalha e fui atender. Quando abri a porta, encontrei Emily parada lá, encharcada da chuva. Seu cabelo estava grudado no rosto, e seus olhos estavam fundos, sem o brilho que antes tinham. Emily, eu disse, surpreso.
O que você está fazendo aqui? Eu só queria ver as crianças, ela disse, sua voz trêmula. Elas fazem falta, Jack. Faço falta de todas vocês. Elas estão dormindo, eu disse, meu tom firme, mas não sem bondade. Você pode vê-las durante suas visitas. Ela assentiu, seus ombros caindo. Eu sei. Ela parou, mordendo o lábio enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. Eu não sei como consertar isso. Você não pode, eu disse quietamente. Você fez sua escolha. Por um momento, ficamos lá em silêncio, a chuva caindo ao nosso redor. Então ela olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia identificar: desespero, talvez, ou algo mais profundo. Boa noite, Jack, ela disse finalmente, virando-se e caminhando de volta para a chuva. Eu a observei partir, uma estranha inquietação se instalando no meu peito. Na manhã seguinte, a ligação chegou. Eu estava servindo cereal para Mason e ela quando meu celular vibrou no balcão. Eu não reconhecia o número, mas algo me compelira a atender. Sr. Anderson, a voz de uma mulher disse, hesitante. Sim, eu respondi, meu estômago apertando. Quem é? Aqui é oficial Daniels da polícia da cidade. Receio que eu tenha algumas notícias difíceis. O tempo pareceu parar enquanto ela explicava que Emily havia sido encontrada em seu apartamento, sem resposta. Ela havia sofrido uma overdose de uma mistura de pílulas e álcool. Quando a vizinha dela percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. Minhas pernas cederam, e agarrei o balcão para me estabilizar. A voz da oficial se misturou a um zumbido surdo enquanto o peso de suas palavras se instalava. Emily havia se ido. Os dias que se seguiram foram uma névoa de luto e culpa. Sentei-me com Mason e ela, lutando para encontrar as palavras certas para dizer a elas que a mãe não voltaria. Ela chorava inconsolavelmente, agarrando-se a mim, enquanto Mason permanecia em silêncio atônito, suas pequenas mãos apertando os joelhos. Ela te amava muito, sussurrei, minha voz quebrando. Ela cometeu alguns erros, e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Nos momentos de silêncio após as crianças adormecerem, me pegava repetindo todas as conversas que tive com Emily desde que descobri o caso dela. Cada palavra de raiva, cada rejeição fria, cada vez que ignorei suas lágrimas. Eu queria magoá-la pelo que ela fez, e consegui. Mas não esperava o custo. No funeral, fiquei sozinho à beira da sepultura, observando enquanto o caixão era baixado ao chão. Mason e ela ficaram em casa com minha irmã, muito jovens para compreender plenamente o que estava acontecendo. A chuva caía continuamente, encharcando minha jaqueta, mas eu mal percebi. Apesar de todos os seus defeitos, Emily havia feito parte da minha vida por mais de uma década. Ela havia sido minha parceira, a mãe dos meus filhos, a mulher que eu um dia amei mais do que tudo. E agora ela se fora, deixando para trás um vazio que nenhuma quantidade de vingança poderia preencher. Quando a última pá de terra foi colocada sobre a sepultura, sussurrei, sinto muito. Mas as palavras pareciam vazias, engolidas pela chuva e pelo peso de tudo o que eu havia perdido.